Gênesis 45 fala sobre José, que se dá a conhecer pelos seus irmãos. Todos quase conhecem essa história. José foi vendido pelos seus irmãos. Depois a mulher de Potifar o acusa, ele já estava no Egito daí como escravo. Ele vai para a casa de Potifar, a mulher de Potifar o acusa. E ele vai para a prisão. E ali ele interpreta o sonho do rei. E ele vira governador do Egito. E ele interpreta um sonho do rei, que a terra teria 7 anos de escassez, de seca. E ali aqueles mesmos irmãos que vendem José vão até o governador do Egito para buscar mantimento. Mas eles não sabem que o governador do Egito era José, a quem eles tinham vendido. E ali acontece essa história que nós vamos agora ver um versículo. Que o versículo 7 diz assim, de Gênesis 45, 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Esse homem aqui tinha toda a possibilidade de se vingar dos seus irmãos. Esse homem agora estava como governador, o mesmo homem que foi vendido pelos seus irmãos, que foi tirado do seu pai, o mesmo homem que foi traído por aqueles que ele achava que o amavam. O mesmo homem agora era governador, era o segundo homem na escala do Egito. Então ele tinha total autoridade ali para mandar executar os seus irmãos se ele quisesse. Porém, ele diz o seguinte, que ele entende que tudo aquilo que aconteceu foi para conservação da vida. E ele fala assim que Deus o envia, que o propósito para a vida dele era que isso acontecesse para que a vida fosse preservada, para que a sua descendência, para que os teus irmãos fossem preservados. Olha que benção. Olha o que esse homem diz aqui. Em vez dele ficar remoendo, em vez dele ficar mastigando ódio, em vez dele ficar simplesmente falando que ele era um coitado, em vez dele se fazer de coitado, em vez dele querer se vingar, ele entende que tudo o que aconteceu na vida dele foi por um propósito maior, que Deus estava acima de todas essas coisas. Como é que nós agimos quando nós temos a possibilidade de retribuir as pessoas? Como é que nós agimos quando as pessoas fazem mal para nós e nós temos a possibilidade talvez de nos vingarmos? Qual é a nossa atitude? Será que a gente entende que tudo isso foi por um propósito maior? Será que a gente entende que a provação que nós estamos passando hoje é para que lá na frente nós possamos entender o propósito de Deus para as nossas vidas? Ou será que nós simplesmente queremos nos vingar e fazer o nosso braço a nossa justiça? José nos ensina aqui o perdão, José nos ensina aqui a entender os propósitos de Deus, José nos ensina aqui a entender a soberania de Deus. Talvez você está resmungando daquilo que você tem passado, mas saiba de uma coisa, a Bíblia nos fala que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3 fala sobre o tempo. Deus tem tempo para tudo. Talvez você está passando por luta agora para que você possa colher a paz amanhã. Talvez você está passando por paz agora, porque lá para frente você vai precisar dessa paz. Você vai precisar lembrar dessa paz na hora da dificuldade. Talvez você está passando por uma crise financeira agora, meu querido, para que lá para frente, quando você tiver condições, você possa ajudar pessoas. Talvez você está agora na abundância da sua vida. E quando você estiver em escassez, você vai entender que a coisa mais preciosa que tem é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Vamos entender essas coisas, vamos pensar muito mais além do que os nossos olhos possam ver. Assim como José disse, ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu foi para a manutenção da vida, porque Deus tinha um propósito específico para a vida dele. Que o Senhor possa te abençoar. E aquilo que você tem passado, saiba que o Senhor está no controle e na direção de tudo. Deus te abençoe.